Juntas parafusadas sobre carga axial assimétrica. Caso 2. Bom demais! Vamos seguir avançando aqui nos nossos estudos. No tópico anterior do curso de parafuso de fixação, a gente estudou os fenômenos físicos e os critérios de falha para situações nas quais a carga axial era simétrica. E isso facilitava demais nosso trabalho porque não tínhamos dificuldade para identificar qual era o fixador mais solicitado e também era muito simples calcular a força resultante nesse fixador. Nessa parte do curso, a gente vai estudar situações nas quais a ação da força externa vai introduzir forças axiais de intensidades diferentes nos fixadores. Então, olhem por favor o exemplo desse braço aí. Aqui na direita, o suporte do braço é conectado e unido a outra superfície através de 4 parafusos de fixação. Por conta da posição do braço, a gente não consegue visualizar claramente o quarto parafuso, mas ele está aí, pode confiar. Usando a cronologia dos eventos, durante a fase de montagem, os parafusos não podem escoar. Notem, por favor, que durante a instalação dos parafusos foi utilizada uma distribuição geométrica que é simétrica entre eles. Agora, quando essa conexão de superfícies realizada através de parafusos de fixação entra em operação, é aplicada na extremidade da esquerda desse braço essa força denominada F externa. Quando a gente analisa esse carregamento externo, a gente consegue perceber um negócio muito interessante, porque ele é excêntrico. Então, esse carregamento, associado à geometria do componente em si, torna uma aplicação de forças nos fixadores assimétrica. E aí, vira um caso típico de juntas parafusadas que não respeita o binômio, simetria de carregamento e simetria de geometria. Inclusive, as próprias tensões atuantes no componente mostram isso. A distribuição de forças não é uniforme. Agora, turma, o resultado disso do ponto de vista estrutural dos parafusos é que essa força externa não será suportada, não será equilibrada e também não será dividida igualmente entre os fixadores. E é exatamente isso que caracteriza o caso 2 de solicitação. Porque com a ação da carga operacional, cada fixador tem uma força externa resultante diferente de caráter axial agindo sobre ele. Interessante isso, não? E por se tratar de parafusos sujeitos à carga axial, em operação valem os mesmos critérios de falha apresentados na aula anterior. E aí, gente, quando eu apresentei esses critérios de falha de juntas parafusadas sob operação de carga axial, a gente fez uma análise das variáveis que compõem essas expressões. Dentre outras variáveis, a gente precisa determinar o Pmax. Essa variável Pmax se notabiliza por levar em conta qual é a força resultante externa no parafuso mais solicitado. Então, eu acabei de revelar para vocês qual é a motivação dessa aula. Porque eu pretendo discutir com vocês técnicas para identificar e calcular a força resultante externa no parafuso mais solicitado. Agora, no fim dessa videoaula, eu pretendo que vocês entendam quais são os fundamentos que permitem determinar o Pmax que está presente nessas formulações. No critério de fadiga, o Pmax não está explícito, mas ele é usado na determinação das cargas atuantes média e alternada. Tá entendido então qual é o nosso objetivo hoje? E turma, como calcular o Pmax nesse tipo de situação é um desafio bem intrigante do ponto de vista de engenharia. Então, é aqui no canal AFD que a gente vai desvendar esse enigma. Agora, turma, uma parte aqui, porque vai ficar claro para vocês agora aquela analogia que eu fiz com o jogo numa dessas aulas anteriores. Inclusive, sobre essa aula específica onde eu apresentei esse jogo, eu recebi 2 elogios formais por ter mostrado o jogo durante a aula. Um desses elogios foi do meu primo Dudu e o outro elogio foi do irmão dele, o Bruno. O Dudu falou que eu tinha que fazer isso em todas as aulas. E meu primo Bruno me disse que esse jogo, o Pitfall, é o precursor, o pai de um jogo mais recente chamado Uncharted. E olha que sensacional, eu acabei provocando uma reflexão histórica em quem assiste o canal. Esses são os efeitos de segunda ordem de uma aula de qualidade, Inclusive, eles falaram ainda que a aula estava muito boa, que eu era um ótimo professor e que mesmo eles não sendo da área de engenharia, que durante essa parte da aula, onde eu mostrei o jogo, eles entenderam tudo. Inclusive, eles falaram que se caísse na prova, essa parte eles iam acertar. É bom demais, Minha família é muito inteligente. Tá bom, Agora, 2 elogios formais eu considero como sendo um bom resultado, porque desde que o canal foi lançado até agora, eu tinha recebido 3 elogios formais. Um tinha sido da minha mãe, outro do meu pai e outro do meu irmão. Então, só nessa aula do Pitfall, eu recebi quase que o dobro desse número. Meu amigo, é rumo ao estrelato. Agora, olha aí, turma. Nas aulas passadas eu disse que a gente tinha uma missão que seria identificar e calcular a força resultante no parafuso mais solicitado. No caso do Batman, quando ele é conclamado para uma missão, o comissário Gordon manda esse sinal aí pro Cavaleiro das Trevas. Agora, no nosso caso, quando tiver um exercício de parafuso de fixação sujeito a carga axial assimétrica, vai aparecer esse símbolo aí. Então, de agora em diante, o codinome da missão vai ser Missão Boca de Jacaré. Ou seja, assim que a missão for concluída, além de identificarmos qual é o parafuso mais solicitado, a gente vai ter conseguido calcular qual é a força resultante nesse parafuso mais solicitado. E a gente sabe, o lema é missão dada é missão cumprida. Então vamos cair para dentro dessa missão. Quer saber qual é o nosso destino agora? Meu amigo, é para dentro da boca do jacaré. Só pra gente se inspirar, eu vou deixar aqui o símbolo no canto esquerdo superior, porque toda equipe precisa de ter sua bandeira, E a nossa é essa aí. Então, turma, pra gente estudar uma junta parafusada operando sob carga axial assimétrica, a gente vai supor essa conexão
conexão parafusada genérica que está aí na tela. Eu quero dissecar com vocês esse desenho técnico e, primeiramente, entender e identificar quais são os componentes. Nessa conexão parafusada nós temos duas superfícies, ou duas chapas, como vocês quiserem, né? Em relação às quais eu vou me referir como sendo a chapa superior e a chapa inferior. Essas duas chapas são lidas por dois parafusos. Por sua vez, esses parafusos são numerados como sendo parafuso 1 e parafuso 2. Gente, essas duas chapas serão solicitadas por duas forças externas denominadas F. E para nos auxiliar na missão boca de jacaré, é importante a gente parametrizar a geometria dessa junta parafusada. Porque assim, dessa forma, a gente vai conseguir modelar os esforços atuantes nesses corpos sólidos. Então vocês vão notar aqui que nós temos 5 dimensões relevantes que foram identificadas através das cotas A, B, S, T e U. E para melhor formular a geometria dessa junta parafusada, eu quero também identificar 2 pontos notáveis. São os pontos W e J. Ô turma, por favor, fiquem atentos às diferenças, porque nós temos 5 dimensões egrégias, ou seja, importantes, que foram identificadas por letras, e 2 pontos notáveis, que são os pontos W e J, que também são identificados por letras. Agora, eu quero destacar com vocês essas dimensões. A dimensão marcada pela cota A é a dimensão horizontal entre o ponto de aplicação da força até o ponto W. Por sua vez, a dimensão expressa pela cota B é a distância horizontal entre o ponto W e o ponto J. Agora, S é a letra utilizada para marcar a cota que mede a distância entre o eixo de simetria axial do parafuso 2 até o ponto W. Enquanto que a letra T foi empregada para ressaltar a distância horizontal entre o ponto W e o eixo de simetria axial do parafuso número 1. E aí, finalmente, a gente nota que a distância horizontal entre o eixo de simetria axial do parafuso 1 e o ponto J foi marcada pela cota U. E aí, no cumprimento da missão boquinha de jacaré, ou quer dizer, melhor falar boca de jacaré, né? Porque boquinha é só para os íntimos, isso você está tendo contato pela primeira vez. A gente tem que ir aos poucos. Então, para cumprir essa missão, a gente mandatoriamente tem que assumir algumas hipóteses simplificadoras. Porque a ideia aqui é a gente modelar a tendência de separação das chapas quando houver ação da força externa F. Gente, tem que estar claro para vocês que, com a aplicação de F, as chapas tendem a se separar. E se elas se separarem, o movimento de abertura se assemelharia à forma idealizada de uma boca de jacaré. E é claro, se isso ocorre, os parafusos estarão sujeitos a uma carga externa que provoca força de natureza axial neles. Então, gente, quando eu falo sobre modelar, sobre hipótese simplificadora, eu estou tentando representar o comportamento desse meio contínuo através de um modelo discreto. Isso significa que nós vamos simplificar o comportamento físico dessa conexão parafusada. E durante esse processo de modelagem, é claro que a gente vai experimentar algumas perdas se compararmos o comportamento do modelo simplificado com o comportamento real da junta parafusada. Agora, essa perda é uma coisa intrínseca ao ato de modelar, porque, por definição, todo modelo tem um erro associado, cabendo à engenheira e ao engenheiro avaliarem se esse erro é aceitável para que as previsões oriundas do estudo desse modelo sejam úteis. Aqui, gente, eu estou fazendo esse preâmbulo detalhado porque essa disciplina requer um rigor analítico forte, e eu quero que vocês entendam que não necessariamente, na prática, a abertura das chapas aconteceria exata e rigorosamente igual ao que eu pretendo mostrar aqui. Isso que eu pretendo mostrar para vocês é um modelo reduzido, cujos resultados foram sujeitos ao escrutínio de quem faz projetos de conexões parafusadas. E daí, através das análises dos resultados, esse modelo se mostrou capaz de reproduzir adequadamente as aplicações reais. Então, vamos retomar aqui. Eu preciso estabelecer algumas hipóteses simplificadoras. A primeira delas diz respeito em relação à rigidez axial das chapas comparadas com a rigidez axial dos parafusos. Se por acaso as chapas forem consideradas rígidas em relação aos parafusos, a gente vai supor que a abertura da chapa se dará de tal forma que o eventual, suposto, imaginário, hipotético movimento de abertura tenha como centro instantâneo de rotação o ponto J. Por outro lado, se as chapas não forem consideradas rígidas em relação aos parafusos, a gente vai assumir que o CIR seja o ponto W. E aí, vocês me desculpem se eu repito, mas isso é um modelo de previsão, turma, porque a ideia aqui é evitar que as chapas se separem. Ao aplicarmos os critérios de falha durante o projeto dessa junta, a gente não quer permitir que a separação seja processada. Só que a gente não consegue criar uma expressão analítica para evitar a falha sem imaginar como essa falha ocorreria. Agora, um ponto importante, tá? Essa informação se as chapas são consideradas ou não rígidas em relação aos parafusos vai constar explicitamente no enunciado dos exercícios. Então, a ideia aqui é pensar da seguinte forma: para ocorrer a separação das superfícies, a força final de compressão nas chapas tem que ser nula. E isso só vai acontecer se os parafusos e as chapas não derem conta de suportar aquela força operacional externa F. E isso pode acontecer, seja porque a força é muito elevada, seja porque a força de aperto ou pré-carga não foi suficiente, seja porque o material dos parafusos ou chapas não tem resistência suficiente, seja por causa das parcas dimensões das chapas ou parafusos, ou seja
seja por causa de uma combinação de duas ou mais dessas circunstâncias que eu acabei de citar. Agora, no caso de uma eventual separação, se as chapas forem rígidas, isso significa que a suposta abertura das superfícies vai acontecer sem deformar as chapas. E aí, nesse modelo de cálculo, as chapas são consideradas como corpos rígidos e por isso elas não se deformam. Então, se acontecesse a separação das chapas segundo esse modelo de chapas rígidas, o CIR teria que ser no ponto J. Então, se isso acontecesse, tanto o parafuso 1 quanto o parafuso 2 permitiriam essa abertura. E nesse caso, a força externa seria suportada pelos dois parafusos, mas quem sofreria mais seria o parafuso mais longe do CIR. Tá legal? Então, essas seriam as decorrências de se supor que o CIR fosse no ponto J. Então, guardando relação com a minha metáfora, a boca do jacaré teria começo no ponto J. Bom demais. Agora, ao imaginar, supor, conjecturar que as chapas não sejam rígidas em relação aos parafusos, a gente está estimando que elas se deformarão durante um suposto movimento de abertura. E aí eu resolvi mostrar para vocês, aqui embaixo, esse tipo de modelo. E daí a gente está modelando, assumindo, presumindo que a deformação aconteceria dessa forma harmônica que está mostrada na figura. Vocês estão vendo aí que as chapas se separariam bem em torno do ponto W? Então vocês percebem que o CIR seria o ponto W? E aí, novamente, guardando relação com a minha metáfora do jogo, a boquinha do jacaré teria essa abertura aí. E na eventualidade disso acontecer, o parafuso número 1 teria cumprido o seu papel, mas o parafuso número 2 seria o responsável por essa abertura das chapas. E daí a conclusão é que a força externa seria suportada integralmente pelo parafuso 2. Notem, por favor, que isso poderia seguir essa tendência se eu tivesse colocado mais parafusos, tipo um parafuso 3, 4, assim por diante, colocando o parafuso 3 na frente do parafuso 2, depois o parafuso 4 na frente do parafuso 3. A ideia, ao considerar chapas não rígidas, é que o primeiro parafuso não participaria da distribuição da força externa e essa, a força externa, seria distribuída progressivamente entre os parafusos restantes. E uma conclusão óbvia desse modelo é que quem estiver mais longe do CIR suporta a maior parcela da força externa. Então, turma, em termos de resolução de exercício, a gente tem apenas duas opções e elas são independentes do número de parafusos utilizados para unir as superfícies. As duas opções são: ou o CIR será nesse ponto genérico W, ou o CIR será nesse ponto genérico J. Eu recomendo que vocês não se preocupem, porque na próxima videoaula eu vou modelar essas duas hipóteses para vocês. E daí, na aula seguinte à próxima videoaula, a gente vai treinar isso numericamente. Minha intenção na aula de hoje é, primeiramente, discutir esse fenômeno. Então vamos continuar nossa modelagem. A segunda hipótese simplificadora, que é bastante razoável, diga-se de passagem, estabelece a tese de que o momento externo resultante no CIR tem que ser suportado pelas forças internas aplicadas pelos parafusos. E, gente, isso faz total sentido, porque imagine aqui comigo, por favor, seja o CIR no ponto W ou no ponto J, vocês concordam comigo que essa força externa vai gerar um momento no CIR? E vocês concordam comigo que esse momento tende a separar as chapas? E vocês concordam comigo também que, como não desejamos que ocorra a separação, alguém precisa contrabalancear esse momento. Ou seja, para evitar a abertura das superfícies em forma de boquinha de jacaré, algum elemento estrutural tem que agir. E aí vem uma pergunta: quem vai fazer isso? Uai, são os parafusos, ora. Só que os parafusos só conseguem aplicar força interna axial. Então, quando a força externa agir e as chapas tenderem a se separar, os parafusos vão ficar mais tracionados do que eles já estão no aperto. Então, vai ser essa força final de tração interna dos parafusos que terá que equilibrar esse momento externo resultante no CIR. E isso nos conduz para a terceira e última hipótese simplificadora, que prevê que as forças entre os parafusos serão relacionadas entre si através do teorema fundamental da semelhança de triângulos, que nada mais é que o teorema de Thales aplicado aos triângulos. Mas não é aquele meu amigo Thales não, tá? Que se formou comigo. Aquele que é mundialmente conhecido como Tata Fechadeira, porque o meu amigo Tata Fechadeira, ele é uma sumidade, mas é em outra área. E tem muita história para contar desse meu amigo, mas aqui não é o fórum adequado. Então vamos deixar para uma aula presencial, tá? Só vocês me lembrarem. Então, ao término da nossa missão Boca de Jacaré, nós temos que culminar com a identificação do parafuso mais solicitado e com o cálculo da força resultante nesse parafuso. Nessa disposição geométrica, tá claro pra gente que o parafuso mais solicitado é o parafuso número 2. Então, a pergunta residual é: se o CIR for no ponto W, quanto vale a força no parafuso mais solicitado? Ou, dependendo do exercício, se o CIR for no ponto J, a pergunta é: quanto vale a força nesse parafuso mais solicitado? E para você obter essas respostas, você vai ter que assistir a próxima aula.